Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu trago para você o Corinthians irritado com essas propostas por Guinegão. Vou te contar a posição do Corinthians, se existe proposta ou não, os bastidores disso tudo. Vamos também falar, além de Guinegão aqui nesse blend de informações, sobre Michael. Dorival Júnior pediu a renovação de contrato do volante. Eu vou te trazer números do Michael com o Dorival e você vai falar se vale a pena manter Michael para a próxima temporada ou não. Além disso, vou falar de outro volante, André, que foi super elogiado lá dentro do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Será que pode virar titular do Timão? E além do futebol, tem também o extracampo, né? O Corinthians entregou, enfim, todos os documentos referentes às investigações envolvendo os ex-presidentes. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assuntos não faltam. Quero começar falando do André, tá? Você gostou ou não gostou do André? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas vamos saber dentro do Corinthians. Dentro do Corinthians, gostaram demais da estreia do André. É claro que ainda tem algumas correções a serem feitas, questão de marcação, né, posicionamento. É um jovem, todo mundo entendeu que ele estreou, né, no Maracanã, mas eu só ouvi elogios, tá? Gostaram da estreia, acreditam que é um jogador tecnicamente que vai dar muito retorno ao Corinthians, tá? Me falaram que nos treinos realmente ele voa. Hoje é um dos jogadores que melhor tem desempenho em treinos, tá? E às vezes a gente acha que jogo é jogo, treino é treino, mas lembra que eu trazia informação do Kaique, que era meio displicente nos treinos e por isso que os técnicos não aproveitavam? Lembra? Eu trouxe isso com exclusividade para você. Eu acho que a gente tem visto isso em campo em relação ao Kaique, que é bom jogador, mas é muito displicente, joga como se fosse um veterano. Já o André é muita entrega, muita técnica. Até falaram para mim, sabe, você não viu aquele chapéu que ele deu no meio campo? Ele faz isso no treino. Falam que no treino ele dá chapéu, dá caneta, né? Vai lá para frente, chuta pro gol, pisa na área. Enfim, só rasgar elogios. Eu tô falando de pessoas muito influentes dentro do Corinthians, tá? E não tô falando de uma fonte só. Eu tô falando aí no mínimo de 3 fontes, no mínimo, tá? Que me falaram a mesma coisa do André e depois do jogo foi muito elogiado e eu não duvido nada, tá? Que o André logo, logo já possa pintar até entre os titulares do Corinthians. É claro que o Dorival, aos poucos, vai colocando ele. Eu não estou falando que ele vai ser titular contra o Sport, mas eu estou falando que já há, né, ali um desejo, né, do Dorival Júnior em aproveitar mais esse menino e logo, logo pode até ganhar espaço no time titular, né, se, é claro, né, entrar bem, né, nos próximos jogos vestindo a camisa do Corinthians. A estreia do André foi aprovadíssima e falaram que é um menino super, super humilde e cheio de personalidade e forte fisicamente, que vocês viram, né? Então, enfim, é um pacote interessante aí. E eu até falei, ó, já trouxe informações de vocês aí, que vocês falam que o André é bom, né? Será que podemos quebrar a cara os cafezeiros? Uma pessoa, né? Uma outra pessoa que eu nunca tinha falado do André falou assim para mim: pode continuar bancando, esse menino vai dar certo no Corinthians. E eu vou torcer para que sim. E você? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e fala para mim o que você achou da estreia do André com a camisa do Corinthians. Do jovem para o veterano. O Dorival Júnior quer que Michael permaneça no Corinthians na próxima temporada. O Dorival tem contrato, né, na próxima temporada com o Corinthians. Claro que acredita que vai ficar. E tem gostado do Michael. E com ele, o Michael tem jogado bola, né? E aí, o que eu fiz, né? Fui lá no SofaScore, que tem tudo lá. Aliás, o aplicativo tá aí, ó, o QR Code para você baixar, tá? Não deixe de baixar, porque lá tem tudo, velho. É bem gostoso você ter esse aplicativo. Eu tiro todas as minhas dúvidas lá. Já que o Dorival, né, tá pedindo a renovação do Michael, que não deixa de ser, no mínimo, discutível, polêmica, enfim, tem gente que acha que sim, acha que não merece. Então eu fui lá. São 15 jogos, né, do Michael com o Dorival Júnior, 15 jogos, minutos em campo, tá? 1.048, né? São 70 minutos por jogo, aproximadamente. Tem um gol, né? O Michael tem um gol com a camisa do Corinthians. O Michael tem uma assistência, né? Com a camisa do Corinthians. Digo tudo sob o comando do Dorival, tá, gente? Esses números aqui que eu tô te apresentando é sob o comando do Dorival Júnior. Finalizações são 7, tá? Chutes a gol são 1, né? Dessas 7 finalizações, uma no gol.
Desarme são 11, tá? Os minutos em campo eu já falei para você, 1.048 em cima, com 70 minutos por jogo. Passes certos, 435. O aproveitamento é de 85,9%, um ótimo aproveitamento do Maicon em passes, sob o comando do Dorival. Interceptações, 4. Jogos sem tomar gols, 9. Né? O que significa aqui? Quando o Maicon esteve em campo, sob o comando do Dorival Júnior, o Corinthians ficou 9 jogos sem tomar gols, tá? Cara, eu acho números bem interessantes do Maicon, tá? Que começam a justificar um pouco aí a chance dele ficar no ano que vem. Mas eu não vou opinar, vou deixar para o Café da Fiel, mostra esses números de novo lá, tá? Não deixe, aliás, de baixar aí o soft score, tá? Para você ter esses números e outros, mas eu quero a sua opinião depois desses números que eu coloquei do Maicon aqui. O Dorival tem razão em querer a permanência dele pro ano que vem? Deixa o like. Olha só, vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, um pouco fora de campo agora. Corinthians emitiu nota oficial, tá? Dizendo que enviou todos os documentos ao Ministério Público, tá? Vou abrir aspas para a nota do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que entregou todos os documentos solicitados pelo Ministério Público relativos aos cartões de crédito e relatórios de despesas dos períodos solicitados, que são dos ex-presidentes, né, Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e André Sanches. Salientamos que o clube estará à disposição da Justiça para quaisquer averiguações que se façam necessárias, né? Isso foi publicado em nota pelo Corinthians. O Corinthians entregou, tá? Todos os documentos agora requisitados pelo Ministério Público. O Corinthians tomou uma pressão e críticas, inclusive, em público, tá? Do promotor, né, do caso, o Cássio Concerino, né, que é corintiano e que está cuidando desse caso, e pediu, né, deu um ultimato ao Corinthians para que enviasse esses documentos e falou, né, publicamente que o Corinthians não estava colaborando muito para a entrega desses documentos, tá? O Corinthians alega que teve problema no upload, né? Enfim, alguns documentos eram muito grandes e por isso o Corinthians não conseguia enviar, tá? Esses documentos. E outra alegação do Corinthians é que aquela invasão, né, que ocorreu, né, aquele fato horroroso, né, que ocorreu no dia 31 de maio no Parque São Jorge, orquestrada, né, ali por pessoas ligadas ao Augusto Melo na época, que teve ali, né, o Augusto junto, tá? Aquela invasão também atrapalhou, porque o Corinthians alega que documentos sumiram naquele dia. Não acusa ninguém, mas diz que documentos sumiram naquele dia e que prejudicou, quando teve que ir atrás de todos esses documentos, pedir nota no banco, enfim, um monte de coisa, tá? Então é isso que o Corinthians alegou, mas agora todos os docs entregues. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha e vem informação importante. Apurei, tá, com fontes importantes dentro do Corinthians, 2 fontes importantíssimas dentro do Corinthians sobre tais propostas do Zenit, tá, pelo Guinegão ao Corinthians, tá? Uma pessoa muito importante do clube me disse: Samir, você fica acreditando nessas coisas, tá? E 2 fontes importantes me falaram o seguinte: isso é coisa de empresário, isso é coisa de agente, tá? E o pessoal já tá na bronca lá dentro do Corinthians, hein? Então é melhor o pessoal dar uma segurada, tá? Dar uma segurada com esses vazamentos, que tem proposta, que não tem. O Corinthians alega que não existe proposta, tá? E o Corinthians é enfático a dizer o seguinte: quando tivemos do Yuri Alberto, confirmamos e falamos que rejeitamos, mesmo que rejeitamos a proposta, né, nós deixamos claro que a proposta chegou e nós rejeitamos, porque mentiríamos em relação ao Guinegão. Então o Corinthians está deixando claro que não recebeu nenhuma proposta do Zenit pelo Guinegão, tá? Nem de 10, nem de 15, nem de 18, nem de 20, nada, tá? O Corinthians não tem interesse em vender o Guinegão agora e tem mais, tá? O Corinthians se mostra irritado já, porque acha que isso é coisa de empresário, intermediário, que fica vazando esse tipo de notícia, que não estou falando por mim, tá? Tô falando pelo Corinthians. O Corinthians alega que não é verdade, tá? Que é mentira. Isso é o Corinthians, tá? Não estou falando eu, tá? Samir Carvalho, deixar bem claro, mas eu apurei dentro do clube. Eu acho que os jornalistas, enfim, qualquer um que entrar em contato com o Corinthians vai ouvir a mesma coisa que eu ouvi, tá tudo aqui registrado no meu WhatsApp, tudo, que não existe proposta pelo Guinegão, e isso já está causando irritação dentro da diretoria corintiana, tá? O Corinthians não pôde contratar ninguém, não tem interesse em vender o Guinegão agora, e muita gente fica pressionando, né, querendo falar que tem proposta, mas não tem. Isso mexe aí com os ânimos de todos.
Então, até para não queimar o menino, né? Dá uma segurada, né? Dá uma segurada aí, né? Quem tá vazando esse tipo de coisa, tá bom? Não tô falando de jornalista ou influencer, não. Não respeito a todos, não quero confusão com ninguém. Tô falando de gente que às vezes até possa até representar o jogador, ou então intermediário de alguma coisa. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque isso vem do Corinthians, eu tenho aqui registrado. O Corinthians tá na bronca com vocês, hein? Toma cuidado. Deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então não tem nada pelo Guinegão, fique em paz, ele segue sendo o Guinegol e o Guinegão cheio de paixão, metendo gol com a camisa do Timão, tá?